O Espírito que há em nós é o Espírito Santo, é o Espírito de Deus. Diferentemente da pessoa, quando ela está no mundo, o Espírito que está nela é santo ou é imundo? É um Espírito imundo, porque é um Espírito mundano. Então, a ação daquela pessoa, veja bem, é diferente da ação daquele que tem quem? Deus. Então, quando nós temos o Espírito Santo, o Espírito de Deus, ele nos foi dado, como diz a palavra aqui, visando um fim proveitoso. Mas que proveito é esse, pastor? Nós usarmos a autoridade que o Espírito Santo nos dá. Amém? Amém? Porque o Senhor Jesus falou que nos dará a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E mal nenhum, não nos causará dano nenhum. É verdade. Então essa autoridade que o Senhor Jesus está nos dando é através do teu Santo Espírito. E veja bem, se nós não usarmos a fé, não lutarmos, nós não vamos vencer nessa vida. Porque o Espírito Santo é que nos fortalece. Mas se nós não vivermos a fé, se nós não buscarmos lutar, vai ser em vão. Eu queria que vocês acompanhassem comigo. Pode sentar, varão. Pode entrar, senta aí, fica à vontade, fica em pé, não, senta aí. Pode sentar. Amém? No livro de Atos. Quem está com a sua Bíblia aí? Abra no livro de Atos. Atos 19. Atos 19. Versículo 13. Atos 19, versículo 13. Glória a Deus. Vocês não estão com medo do pastor, não, né? Pastor é feio, mas não ataca, não. Se vocês quiserem vir aqui para frente, eu fico assustado, não. Porque a primeira impressão que dá, quando olha para ele, parece que ele vai atacar. Meu irmão, pastor é... Olha a cara do pastor, eu não vou ficar ali, não, sei nada. Mas pode ficar tranquilo, né? Amém. Eu não vou atacar, não. Pode ficar aqui, sentar aqui na frente, ficar com medo, não. É feio, mas não morde, não, né? Amém. Isso é só para assustar o diabo mesmo, não é para assustar vocês, não. Graças a Deus. Podemos ler? Amém. Diz assim, olha, versículo 13. E alguns judeus, exorcista ambulante, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre processo de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isso eram 7 filhos de um judeu chamado Cefa, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhe respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós, quem sois? E o processo do espírito maligno soltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que desnudo e ferido fugiram daquela casa. Amém? Amém. Podem sentar. Olha o que aconteceu. É o que nós estávamos falando. Se nós não tivermos o Espírito Santo, se nós não tivermos revestido com o poder de Deus, o que vai acontecer quando lutar contra o mal? O mal vai o quê? Prevalecer. Viu aqueles homens? Ambulante, exorcista, ambulante. Por que exorcista ambulante? Porque eles achavam que expulsar o mal, os demônios, pisar na cabeça do diabo, era simplesmente um ritual. E ambulante, porque eles viviam pulando de um lado e para o outro. Eles não tinham nenhum compromisso com a obra de Deus.
Então eles viviam para lá, viviam para cá. E achando que isso já era o suficiente. Mas o quê? Porque ele via Paulo fazendo isso. Mas Paulo, ele tinha o quê? A autoridade que o Senhor Jesus lhe deu. E essa autoridade que nós temos é o Espírito Santo que nos dá. É o nome do Senhor Jesus. Porque ele falou assim, olha, eu conjuro, olha só, ele disse assim para os demônios. Ele fala assim lá no versículo 13. Conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Peraí, mas a autoridade não está no nome do Senhor Jesus? Tá? E eles não usaram o nome do Senhor Jesus? Não foi, varão? Eles não usaram o nome do Senhor Jesus? Então por que o diabo partiu para cima deles? Porque eles usaram o nome do Senhor Jesus, mas não tinha autoridade para usar o nome do Senhor Jesus. A gente vê tanta pessoa aí fora falando assim, vai com Deus, Senhor Jesus, não fala, mas resolve alguma coisa. Tem gente que fala assim, olha, em nome de Jesus, essa pessoa vai morrer seca. Ué, quem já ouviu isso? Eu já ouvi. Não, Deus vai, olha, eu tenho fé em Deus, que Deus vai matar aquele fulano, vai fazer secar, papai não que ele fez comigo. Mas não tem autoridade. Usa o nome do Senhor Jesus, usa o nome de Deus, mas não tem autoridade. E aqueles homens, eles acharam que simplesmente usar o nome do Senhor Jesus resolveria tudo. Mas não. Tem que usar o que? A autoridade. E a autoridade nos foi dada através de quê? Do Espírito Santo. Através da obediência. Através de uma vida com Deus. Como é que eu vou adquirir essa autoridade? Obedecendo a Deus. Fazendo a vontade de Deus. Sou perfeito? Alguém aqui é perfeito? Porque se tiver entre nós alguém perfeito, eu largo a Deus e sigo você. Que está pertinho de mim, eu vou seguir. Mas não tem ninguém perfeito. Então não é pelo nosso mérito, mas é pela condição que nós nos colocamos diante do Pai. Amém? Amém. Quem está entendendo? É a condição. Você não precisa ser perfeito, mas se você crer, se você acredita, se você busca fazer a vontade de Deus, você recebe uma autoridade. Porque você está debaixo da proteção de Deus. Aleluia. Mas se nós não buscarmos a Deus, não nos envolver com as coisas de Deus, se nós não nos interessarmos em orar, em buscar a face do nosso Senhor, então o que acontece? Nós vamos perdendo essa autoridade. Nós vamos nos afastando da luz e se aproximando daquilo que é trevas. Então, se eu quero vencer o mal, se a luz está aqui, eu tenho que fazer o quê? Vir debaixo da luz. Mas quando eu começo a me afastar, o que vai acontecer? Eu vou saindo da claridade e entrando na escuridão. E aqui, eu vou querer vencer o mal, vou falar como os filhos de Seva. Olha, conjuro com Jesus, a quem Paulo prega. O que o diabo vai fazer? Vai partir para cima e vai destruir. Aí está lá o sujeito, uma vida toda destruída, um casamento destruído. Mas eu estou usando o nome de Jesus, pastor. Mas não está tendo a autoridade. E o diabo, ele é legalista. Porque às vezes a gente, por sermos imperfeitos, cometemos às vezes erros. Às vezes falamos que não era para falar assim ou não. Falamos. Pensamos que não era para pensar. Agimos de maneira que não era para agir. E aí, pastor? Mas o Senhor Jesus disse que não há um justo. A palavra de Deus diz que não há um justo sequer que faça o bem e não pegue. Todos nós somos o quê? Pecadores. Quando Deus te escolheu, Ele já sabia quem você era. Ele já sabia que você não era perfeito. Mas mesmo assim, Ele te escolheu. Mas mesmo assim, Ele colocou em ti uma autoridade para você vencer o mal.
para você prevalecer contra o mal. Mas se eu não me humilhar aos pés do Senhor, como é me humilhar? É reconhecer que eu preciso dele. É reconhecer que sem ele nada posso fazer. É colocar ele como o senhorio da nossa vida. Estar debaixo dele, humilhando. Senhor, me ajuda. As pessoas dizem assim, os humilhados, né, serão exaltados. Mas a Bíblia não fala isso. A Bíblia diz, ao que se humilha aos pés do Senhor, esse será exaltado. Aí a pessoa está lá sendo humilhada, pisada, sendo escorraçada, e ela fala assim, que bom, Deus está me honrando, vai me ver e vai me exaltar. Aí vai passando um ano, e ela está sendo lá pisada, humilhada. E ela está achando que Deus vai exaltar. Mas ela não entende que aquela humilhação ali é do diabo. Não é de Deus, não. Porque a palavra de Deus diz, ao que se humilhar aos pés do Senhor, aí sim Deus vai ser exaltado. Amém? Então, se você está sendo humilhado, saiba que não é de Deus. Saiba que isso não é de Deus. Deus não vai provar a tua fé pisando em você. Sabe, fazendo você sofrer. Isso é obra maligna. Muitas vezes, a gente sofre por causa de uma inveja. Um olho grande. Às vezes, pragas proferidas. Uma maldição. Às vezes, lá no passado, um amigo, um colega com raiva, lançou uma maldição. E o diabo, o que ele faz? Ele vai só acompanhando. Os anos daquela pessoa vai acompanhando. Se não chegar o momento que aquela pessoa usar a fé, a autoridade, para quebrar esse mal, ela vai levar sempre o quê? A mesma vida. Vai entrar ano e vai sair ano, vai continuar sempre da mesma situação, a mesma vida. E não é isso que nós queremos para nós. Amém? Amém. Por isso nós vamos orar. Por isso que cada um, como eu, estou aqui com o meu pedido. E nós vamos clamar a Deus. Nós vamos orar por quebra dessa maldição. Porque isso é uma maldição. Isso é o mal que tenta envergonhar nós que somos de quem? De Deus. Então, o diabo, ele tenta de várias formas. E uma das formas que eu vejo mais eficaz, o diabo, ele usa pessoas que estão o quê? Próximas da gente. Aqueles que estão mais próximos e que dão brecha, são esses que o diabo mais satisfaz. Por quê? Porque esse faz doer no coração da gente. É ou não é? Imagina você, hein, varão? Você passa na rua, tá andando, aí o diabo vai usar uma pessoa que você nunca viu na vida e vai falar mal de você, você vai fazer o quê? Você vai falar o quê? Eu vou orar, porque esse cara não sabe, nem conhece. Entra aqui, sai por aqui. Mas quando usa alguém que está do seu lado, que você considera, dói. Dói. Vai lá na alma, isso dói. Então a estratégia do diabo é essa. É usar pessoas que estão próximas, e às vezes, até mesmo dentro da igreja. Porque a gente não sabe. Aí usa para poder querer entristecer a gente. E dói. Então nós temos que usar a autoridade. Esse mal não pode prevalecer. Nós vamos orar, determinar. Amém?